professor! Olá, professora! Tudo bem com vocês? Hoje, nosso ATPC, nós vamos falar um pouquinho sobre patrimônio imaterial, algumas sugestões de atividades aí que vocês possam estar desenvolvendo com os alunos do Fundamental 2 e também, quem sabe, do ensino médio, tá? Pensando um pouquinho na importância dessa temática, Pensando nessa temática, eu vou conversar com vocês sobre a utilização de metodologias, né, o passo a passo de fazer uma atividade com os alunos, de propor uma atividade de pesquisa com eles, e a relevância dessa temática aí para nós, claro, pensando de uma forma híbrida, né, de como a gente pode trabalhar esse tema tão importante com nossos alunos, tá bom? Então, nosso primeiro slide aí, né, a utilização das metodologias ativas para a compreensão do patrimônio cultural do interior paulista. Então, nós vamos falar muito também dessas metodologias ativas, né? Então, vamos lá. Aí, olhando para o nosso currículo em ação, volume 1, olhando aí para as habilidades articuladoras, né, nós temos aí analisar e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas diversas, em especial a brasileira, incluindo suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de diferentes épocas, e favorecendo a construção do vocabulário de repertório relativos a diferentes linguagens artísticas, tá? Então, essas habilidades vão propor o quê? Organizar e relacionar momentos de sondagem, de apreciação, da análise e valorização desses objetos de conhecimento, considerando seus modificadores, que é quando tem o nosso aprofundamento naquelas questões mais relevantes, né? Então, vamos lá, pessoal. Nessa nossa habilidade articuladora do ensino fundamental, do 6º ao 9º, a 34ª, que a gente acabei de comentar com vocês, o objeto de conhecimento é o próprio patrimônio cultural, trabalhando o quê? O próprio patrimônio material e imaterial, as matrizes indígenas, africanas e europeias. Então, dentro dessa habilidade, ela propõe esses objetos de conhecimento, tá? Aí, falando um pouquinho do patrimônio cultural material, né, o que são? Esse conjunto, né, de bens culturais móveis e imóveis existentes no nosso país, né, dependendo do país ou de uma região localizada, né, em que a gente vai observar como está a conservação de interesse público, né, Retomando, pessoal, a gente vai trabalhar o patrimônio cultural material, né? O que seria esse patrimônio? Né? Um conjunto de bens culturais móveis e imóveis, né, existentes em nosso país, em uma região, né, onde tem essa conservação que tem um aspecto para o interesse público, né, que vincula aí fatos memoráveis ao longo da história, né, que passa por geração em geração, que agrega um valor arqueológico, etnográfico, bibliográfico ou mesmo artístico, né? Os bens móveis, né, que são as próprias coleções arqueológicas, os acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, videográficos, fotográficos e cinematográficos. E os bens imóveis, né? Núcleos urbanos, sítios arqueológicos, paisagísticos e os próprios bens individuais. E o que o patrimônio cultural e material ele abrange? Né? Ele abrange especificamente as expressões culturais, as tradições, que um grupo específico de indivíduos preserva em respeito à sua ancestralidade, então passando de geração em geração para gerações futuras. São exemplos desse patrimônio imaterial, né? Os próprios saberes, os modos de fazer, as festas, as danças populares, as lendas, as músicas, os costumes e outras tradições. Recentemente, né, a capoeira, o próprio frevo passou a ser um bem de patrimônio imaterial. Então vejam que relevância e importância essa temática para nós, né? Claro, não pensando, quer dizer, pensando, né, na verdade, nas matrizes estéticas e culturais presentes,
que são as próprias formas de expressão cultural, dos usos e costumes, englobando as poéticas artísticas que representam uma etnia, um grupo, um povo ou uma nação, né? As matrizes indígenas, né? E aí, muito interessante que vai falar aí, né, que o conceito dos objetos de arte para os povos indígenas, tradicionalmente, ele não existe. Por quê? Eles próprios produzem as suas peças, o seu utilitário, né, no dia a dia, buscando esses materiais da própria natureza, né? Então, as madeiras, as fibras, as sementes, os frutos, os cipós, as folhas, né? Então, esse próprio caráter utilitário, né? Então, esses materiais, o próprio índio ele busca na natureza, né? Então, ele não tem uma coisa, não é considerado um objeto de arte, mas para ele é um utilitário, né? Porque é no dia a dia que ele vai caçar, ele vai pegar, ele vai transformar as coisas no universo onde ele mora, né? E essa abundância de matérias proporciona uma grande variedade de produtos aí, né? Muito bem. Dentro do nosso material, nós temos atividade de sondagem, né? E lá nesse videozinho vai explicar um pouco do que é esse patrimônio cultural, material e imaterial, né? Fazendo com que, para despertar esse conhecimento, essa identidade cultural. Então, um convite aí para vocês utilizarem esse endereço eletrônico ou o próprio QR Code, né? Então, no celular, você coloca lá o QR Code, você vai assistir, muito interessante, tá? Muito bem. E como não pensar nos nossos 4 pilares de educação, né? Presentes aí nos nossos materiais da BNCC, no documento de Delors, né? Que vai falar do aprender a conhecer, o aprender a conviver, o aprender a ser e o aprender a fazer, né? E esses pilares vão estar muito presentes na nossa atividade, né? Porque é a mão na massa, né? Então, aprender a conhecer, que se trata da curiosidade intelectual, a descoberta, a motivação, aprender a fazer, a prática, a própria experiência, a experienciação, né? Aprender a viver juntos, a empatia, a cooperação, a solidariedade, o diálogo, a convivência social. Aprender a ser, né? Que vai tratar da ética, do respeito, da responsabilidade, da autonomia. Então, sempre que a gente vai pensar numa atividade, a gente correlacionar com nossos pilares da educação, tá? Com nossos 4 pilares. E quais são os desafios do século XXI que a gente enfrenta hoje, né, gente? Então, nesse material vai conversar um pouquinho sobre das áreas de conhecimento, nesse desenvolvimento socioemocional, intelectual, da compreensão e reflexão criticamente sobre a realidade que a gente vive hoje, que está sempre em mudança, né? Sendo ela nos aspectos sociais, políticos, econômicos, culturais e ambientais. Reconhecer e respeitar a herança cultural dos povos, fortalecendo assim a sua identidade cultural. Para quê? Para eliminar o preconceito e combater a discriminação. E aprimorar assim essa convivência social, fortalecendo esse exercício da cidadania. Então, esses são os desafios primordiais do século XXI que a gente está enfrentando hoje, né, gente? O ensino por competências, né? Então, não somente os conhecimentos, os saberes, mas habilidades, o saber fazer. E também as atitudes em relação às novas descobertas, né? As novas aprendizagens. Então, as habilidades, elas decorrem de competências adquiridas e refletem-se a esse plano imediato de saber fazer, né? A prática pedagógica, que nada mais é que a construção, a apropriação desses conhecimentos, a mobilização desses saberes, o aprender a aprender, a lidar com a informação, o que eu faço com a informação que eu obtive, a resolução de problemas, a convivência e aprender com as diferenças. Então, o ensino de competências ele é bem abrangente, né? E ele engloba todos esses saberes, tá? Não nos esqueçamos também, né, das competências também do conhecimento, do pensamento científico, crítico e criativo, do repertório cultural, da comunicação, da cultura digital, da responsabilidade e cidadania, da empatia, da cooperação, do autoconhecimento, autocuidado, da argumentação, do trabalho e projeto de vida. Está no Instituto Porvir, mas também está na BNCC, está presente nos nossos materiais do Currículo Paulista. Então, a gente sempre tem que olhar, sempre revisitar esses materiais e trazer todo esse
essa dinâmica para nossas atividades. Então, olhando para a competência 3, que vai falar sobre reconhecer, valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, e a partir dessas práticas diversificadas de produção artística cultural. Há concepções de cultura, né? Então, o que esse material vai trazer, né? Que é um complexo que inclui conhecimentos, as crenças, a arte, a moral, as leis, os costumes, quaisquer outras capacidades e hábitos adquiridos é, pelo homem como membro de uma sociedade, né? Então, vai falar da cultura material, da cultura imaterial. Então, a cultura material, os elementos arquitetônicos, os artefatos, qualquer objeto que pode ter um significado atribuído, o imaterial, que a gente acabou de falar, né? O sistema de crenças, os valores simbólicos, linguagens, normas, instituições, organização social, desde a família até o Estado, né? Então, falando da cultura de uma forma bem organizada, nos aspectos fundamentais, né, de um corpo de artefatos, desde o sistema de costumes. O patrimônio cultural brasileiro, nossa, como a gente tem uma riqueza dentro desse material cultural, né, os bens da natureza, material e imaterial, né, tomados individualmente ou em conjunto, a memória de diversos grupos presentes na nossa sociedade brasileira. Então, como esses grupos se formam, né? Como é a expressão desses grupos? Como é o modo de viver, de fazer, de compreender? Quais são as criações científicas, artísticas e tecnológicas desse grupo? As obras, os objetos, os documentos, as edificações, os demais espaços aí contidos nessas manifestações culturais, artísticas, esses conjuntos urbanos de sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico, científico. Olha a gama de patrimônios culturais presentes em nossa sociedade, em nossa cultura, em nossas regiões, em nosso país. Então veja a importância dessa temática para o desenvolvimento de uma atividade bem bacana com os alunos. Falando aí um pouco dos patrimônios materiais, né? Então, os próprios artefatos, né? As ferramentas, as armas, os vasos, as cerâmicas, os móveis, os maquinários, né? As construções, né? Então, que são os próprios fortes, as igrejas, os edifícios públicos, as escolas, solares, os conjuntos urbanos, as ruínas, os vestígios de sítios arqueológicos, os objetos artísticos, então as esculturas, as pinturas. Um destaque ao movimento preservacionista, nas obras assim monumentais ligadas ao poder público, econômico e religioso. Então, vejam, a gente às vezes vê obras belíssimas, né, que estão às vezes no ministério, né, que estão num museu, numa casa, né, por exemplo, eu conheci recentemente a casa da Roseira, foi em 2017, né, eu fui apreciar lá uma bela de uma feijoada e pude comprovar ali nas paredes, né, toda a história, né, todo o patrimônio ali preservado, material e imaterial, porque tinha danças, tinha costumes, tinha culinária, né? Então foi assim um momento muito interessante, né, que eu pude degustar, apreciar, né, dentro da minha região. Então faço o convite aí para vocês, né, da gente trazer na nossa memória o que a gente já conheceu e também proporcionar a esses alunos também esse patrimônio material e também imaterial, né? E aí, trazendo um exemplo, né, de batuque de umbigada, né, uma tradição cultural lá do Vale Médio do Tietê, né, trazido pelos escravizados da etnia Bantu, que trabalhavam nas lavouras canaveiras da Bahia. Olha, né, a dança, né, as mulheres com as vestimentas coloridas, florais, né, que vai tratar do nosso patrimônio imaterial, né, então vai tratar da técnica, né, de saber fazer, da culinária, do próprio artesanato, das técnicas construtivas, das formas de expressão, das lendas, das danças populares, das festividades e da música. E aí, dentro do nosso material da BNCC, a cultura e patrimônio, o que ela vai falar? Desenvolvimento de propostas pedagógicas que abrangem o que, gente? Que abrangem as culturas, identidades linguísticas, éticas e culturais da comunidade,
também para proporcionar o conhecimento e trabalhar as culturas plurais, dialogando com essa riqueza, essa diversidade cultural das famílias e da comunidade presentes, né, nesse patrimônio. E também das metodologias ativas, né, que é o próprio papel do aluno como protagonista nessa ação de aprendizagem, né? O educador, nós, professores, como mediador nesse processo de ensino-aprendizagem, fazendo com que, proporcionando uma construção de conhecimento de forma colaborativa e, ao mesmo tempo, estimulante, despertando o quê? O interesse e a motivação dos alunos nessa aprendizagem, incentivando a reflexão de temas de interesses do aluno e também proporcionando a resolução de problemas cotidianos, proporcionando em si, então, a experiência dessas vivências que contempla essas diversas formas de produção, aquisição e aplicação do conhecimento. Então, veja, metodologias ativas, a gente está bem presente nos nossos materiais, né? Tanto do currículo, São Paulo faz escola, então a gente tem que abranger e aprofundar nessas metodologias, tá? E qual é o propósito das metodologias ativas? Então, sim, articular a temática envolvida a vida dos alunos, tem uma perspectiva interdisciplinar, porque eu posso convidar outras áreas de conhecimento para trabalhar juntos. A proatividade, então, o aluno ser proativo para pesquisar, para descobrir, para interpretar, analisar, refletir, raciocinar, dialogar, estabelecer analogias, criar, experimentar, articular a teoria com a prática e também fazer uma avaliação sobre tudo isso. Estimular o diálogo, a cooperação, a tomada de decisões coletivas, então trabalhar em grupo, saber trabalhar em grupo, né, gente? Exercitar, sim, a empatia, lidar com a divergência, porque tem alunos que vão trazer opiniões diversas a ele, né? Então tem que ter o respeito, o estímulo mútuo. E aí a taxonomia de Bloom, esse desenho aí, vai trazer assim as matrizes, né? Como fala, uma pirâmide, né? Como se fosse uma pirâmide, na verdade, de conhecimentos, né? A gente, do menos aprendizagem a mais aprendizagem, a gente vivia na memorização, né? A gente foi muito dessa geração da memória, mas hoje a gente tem que aplicar outras aprendizagens, né? Então, a compreensão, o aplicar, o analisar, o avaliar, o criar. Então, são outras aprendizagens aí que a taxonomia de Bloom vai trazer para nós, dentro dessa perspectiva das metodologias ativas. E aí, pensando nas metodologias ativas dentro da temática da cultura, ela vai trazer a possibilidade de abordagem em diversos projetos interdisciplinares. Aquilo que eu falei para vocês, é um convite ao estímulo à criatividade, à ludicidade, à fruição dessa própria produção cultural e um convite para trabalhar nas áreas de conhecimento, né? E trazendo esse desenvolvimento de múltiplas competências gerais e específicas dentro da nossa área de conhecimento. Então, o que a gente vai abranger dentro da nossa área de conhecimento? Essas múltiplas competências, né? Aliado às experiências e vivências artísticas e culturais que vão promover ao aluno essa experiência, o interesse, a motivação em aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a pesquisar, aprender a realizar também, né, gente? O trabalho com temáticas relacionadas ao cotidiano do aluno, envolvendo aí toda a comunidade nos projetos e nas atividades desenvolvidas. Então, olha a importância que se tem essas metodologias ativas dentro dessa temática cultural. Educar, sim, para o patrimônio, né, gente? Trazer aí a valorização disso, né? Disso tudo, né? Então, porque o patrimônio, o que está dizendo esse material? Não está separado, distante da nossa vida cotidiana. Ao contrário, né? Eu não fui numa região em que tem muitas pessoas que moram lá e às vezes não conhecem, né? Então, é trazer esse patrimônio para perto do estudante, né? Onde ele vai localizar esses sentidos, os sentimentos, as experiências de vida, diferentes em grupos sociais, né? Que estão ali presentes, fazendo as relações de pertencimento e identidade. Então, quando eu me aproprio, me aproximo desse patrimônio, eu faço essas relações de identidade e pertencimento, não é? Refletindo sobre como as pessoas usam, vivem,
convivem, enfim, se relacionam com as referências culturais que acabam interferindo na construção de suas próprias identidades, memórias individuais e coletivas. Não é gostoso quando a gente conhece um grupo, né, um nativo de uma determinada região, quando a gente vai conhecer um espaço, é um sítio arqueológico, e a gente vivencia toda a descoberta ali, né, do que aqueles ancestrais passavam, do que aquelas pessoas produziam, o que elas comiam, o que elas viviam, né, as vestimentas. Então, o patrimônio é um todo, né, gente? É uma cultura geral de tudo aquilo que a gente tem na nossa história. E o planejamento, né, a organização do estudo do meio, né? Então, fazer uma seleção do tema de estudo, do espaço a ser estudado, quais são os objetivos do estudo, uma visita prévia à área de estudo para a seleção do itinerário e pontos de visitação, a elaboração dos instrumentos de pesquisa, de campo. Então, qual o roteiro que você vai fazer de entrevistas, os questionários, o roteiro de observação, os elementos da paisagem, porque não nosso diário de bordo, né, nosso registro, né? Atividades também em sala de aula, compartilhando depois as impressões, os conhecimentos adquiridos, as informações obtidas durante a atividade e a sistematização dessa análise, dessa coleta de dados, e assim a avaliação do resultado. Aí vocês vão pensar, nossa, mas nós estamos tão distantes da sala de aula, nós estamos de forma híbrida. Será que é possível fazer essa atividade, gente? É possível. Utilizando a criatividade, a gente pode fazer com que o aluno ele faça a sua pesquisa, ele entre nessa... retomando, ele possa fazer a sua pesquisa, né, através da internet, né, através do seu bairro ali, o que ele pode localizar. Então, assim, pensando assim, como a gente pode se apropriar desse conhecimento, né, de uma forma diferente, né? É o que a gente tem para hoje, né, nesse momento. E o planejamento de estratégia de ensino-aprendizagem, né? Que é a definição do tema do estudo, as transformações da paisagem no centro de Campinas. Então, vejam, aqui tem uma foto do viaduto Cury, da década de 70, né? Então, é interessante trazer uma imagem dessa e fazer com que o aluno reflita, né? Através dessa foto, né, dessa perspectiva aí, o que a gente pode estar trabalhando. Então, pensando nos objetos, nos objetivos, identificar as características da paisagem no centro de Campinas, trazendo a relevância do tema, então, quer dizer, conhecer o patrimônio para valorizar e preservar, procedimentos metodológicos, quais procedimentos metodológicos você vai utilizar para montar a sua aula, a pesquisa bibliográfica em grupo, então, trazer o que os alunos trouxeram nessa pesquisa, a pesquisa fotográfica, né? Nada melhor do que você mesmo fotografar, o aluno fotografar com o seu celular, ter o seu registro, a sua impressão do lugar, e a apresentação dos resultados para a turma. Aqui também duas imagens muito interessantes do centro de Campinas, né? A catedral, ali o centro também, outra perspectiva da catedral, né? E aí, o que é interessante? Então, retomando, gente, aqui, né, duas fotos interessantes, né, do centro de Campinas, da nossa catedral, né, fazer, então, o que propõe? Fazer uma análise comparativa da paisagem do centro histórico em diferentes períodos, então, fotografias, iconografias, então, isso através de pesquisa na internet, ou às vezes até ele tem uma fotografia, um avô tem algum registro daquela época, um jornal guardado, né? A caracterização das edificações e desses espaços públicos, a identificação dos elementos construtivos que permaneceram na paisagem ao longo do tempo, né? Então, o que ficou nessa paisagem, né? A identificação dos fluxos de pessoas e veículos. Então, vejam como eram os veículos naquela época, como são hoje os nossos veículos, né? Como as pessoas se vestiam, como elas eram mais gordas, mais magras, né? Então, tudo isso são observâncias que o aluno vai fazer mediante a fotografia, né? Uma fotografia antiga da própria cidade, né? E os procedimentos metodológicos, né? O planejamento do itinerário, do trabalho de campo, né? Então, a seleção dos instrumentos de pesquisa de campo, então, que são os registros fotográficos, a descrição dos marcos simbólicos da paisagem,
a identificação em loco das características construtivas e estilísticas, né? Então, os estilos dessas edificações arquitetônicas, né? Nesses períodos históricos, né? A identificação dos materiais e técnicas construtivas de algumas edificações. A gente vê o rococó, às vezes a gente vê uma obra gótica, né? Uma arquitetura gótica, às vezes do meados dos anos 60, que também é muito interessante, e que nos leva a memórias, nos leva a pensar como era aquela época, né? Traz histórias aí, né? A identificação de elementos diferenciais da paisagem do centro da cidade, a identificação dos usos atuais das principais edificações e espaços públicos. Então, olha, é uma gama de experiências muito interessantes que a gente vai encontrar nesses procedimentos. E a atividade pós-campo, né, que é o depois da atividade, né, é a própria sistema, retomando, e a atividade do pós-campo, né, é a própria sistematização, é a análise, a interpretação desses dados, dessas informações obtidas antes e durante o trabalho de campo, a correlação entre os fundamentos teóricos e conceituais abordados. Então, o que eu conversei com meus alunos, o que eles abordaram, o que eles trouxeram para a prática, é os próprios registros de observações, tanto material fotográfico, demais informações que escolheram ao longo dessa visita, é o planejamento e a elaboração do produto final, então um vídeo de 1 minuto, sobre as paisagens singulares de Campinas e a apresentação pública dos resultados, e a roda de conversa, né, das impressões obtidas durante essa atividade. Então, quantos materiais ali vocês podem estar colhendo em loco, naquele momento da visitação, né? E, claro, o rol de planejamento de atividades, né, ele tem que constar um tema, objetivo, uma questão norteadora e uma justificativa, né? Então, o tema, por exemplo, né, sugerir para vocês a diversidade étnica e cultural de Campinas. Qual é o objetivo dessa atividade? Né? Identificar, compreender e difundir as referências materiais e imateriais da cultura como elementos identitários dos habitantes do município. Uma questão norteadora. Há uma diversidade étnica e cultural em Campinas? Como ela se expressa? E a própria justificativa, né? A compreensão e valorização da riqueza étnica e cultural da população do município por meio do seu patrimônio cultural. A justificativa eu vejo até como uma redação, né? Quando você faz o descritivo dessa atividade, o que você tem como justificativa para a elaboração dessa atividade, né? E você vai trazer todo esse universo para essa justificativa desse trabalho. Então, é muito interessante todos esses aspectos do planejamento. E os procedimentos metodológicos, né? Então, a própria roda de conversa, é o conhecimento prévio dos alunos sobre o tema abordado, né? Já ouviram falar de patrimônio? Quais patrimônios existem aí, né, na nossa região? A apresentação de questões sobre o tema que vai ser elaborado por você, professor. A apresentação dos materiais de pesquisa, então textos, vídeos, podcasts, para aprofundamento referencial teórico conceitual, então a cultura, a identidade e o patrimônio, os exercícios de brainstorming, né? Então são as trocas de informação, de ideias, de conhecimentos sobre o tema e sobre a elaboração desse produto final, e os mapas mentais, que são muito interessantes, né? A diagramação é quando eu sistematizo essas ideias e conceitos, né? Tendo como chave essa temática, né? Para facilitar esse processo de planejamento e de pesquisa. Os processos metodológicos, então o processo investigativo, que são os dados e informações de diversas fontes que o aluno vai colher, né? A visita a museus, a instituições culturais e as comunidades, secretarias de cultura e turismo. Lógico que nesse momento está tudo fechado, a gente infelizmente não vai poder permear esses espaços, mas a gente pode fazer essa pesquisa na internet, como são esses espaços, como estão hoje, né? Fazer às vezes uma visita virtual. A aplicação de entrevistas, registros fotográficos e filmagens dos próprios membros da comunidade, né? E contato com os grupos culturais, da dança, teatro e música. Aqui os emblemas, né, do Círculo Militar, de um bar tropical, né, de como é feito hoje, né, esses convites para
para esses eventos, né? E aqui o bairro Castelo, até onde eu moro, né? Esse trouxe aí para vocês. Vejam como era o castelo antigamente, né? Ali tudo era uma circunferência sem nada, né? E hoje tá super povoado. Mas eu vivi o castelo, com árvores lindíssimas, cavalos, já vi cavalos passando ali não, em volta da torre, né? E hoje não tem, né? Uma questão da Sanasa, tiraram árvores assim frondosas e tinha muita história aí, né? Enfim. E os processos metodológicos, né? Então, é o próprio feedback dessas pesquisas em grupo, é muito importante o feedback, né? O debate dirigido, crítico e reflexivo sobre essa temática, né? O que eles, qual é a reflexão, qual é a criticidade de tudo isso, né? Que momento é esse que eles absorveram toda essa informação? São as próprias oficinas de criatividade, né? Então, é o próprio planejamento da concretização desse produto final, os saraus, a feira cultural, a encenação teatral, a exposição, a apresentação do produto final à comunidade. Nossa, dá uma saudade da escola, né? Dessa exposição que a gente fazia dos trabalhos, né, gente? Dos saraus. Ai, dá até um apertinho no coração, né? Mas logo em breve, vamos ter fé com a vacina, a gente possa ter esse momento, né? Mas podemos sim fazer saraus de forma híbrida, né? Fazer essas feiras culturais, trazendo alguns artefatos aí, mostrar para os colegas. Então, vamos utilizar a nossa criatividade, né? E aí, gente, esse material também fala, né? Traz aí a aprendizagem baseada em problemas, né? Então, o que vai falar? A utilização de conhecimentos e habilidades na compreensão ou na busca de possíveis soluções de problemas concretos, né? Porque ao longo desse percurso a gente vai ter momentos de problematização, né? Então é o quê? Dar mais sentido e aplicabilidade ao que se aprende, ao estímulo ao trabalho em equipe, que não é fácil, a proatividade do aluno, né? O aluno protagonista, proativo, problema com eixo central no processo de ensino-aprendizagem, o desenvolvimento dessas estratégias para a sua resolução, as etapas, então a definição dessas etapas como problema de investigação, o levantamento de hipóteses sobre as possíveis causas de problema levantado, porque não é só, não vou encontrar só virtudes, só coisas boas, a gente pode encontrar problemas aí pela frente na organização, nesse rol de atividades, mas é saber lidar com eles e fazer um bom direcionamento, né? E aí, buscando que mais informações dos problemas em fontes de pesquisa diversas, ver se a fonte é segura, análise do repertório de dados e informações, se essas informações são correlatas, são verossímeis, né? Levantamento de hipóteses para a solução do problema e a tomada de decisões para essa resolução, tá? E aí sim, um planejamento, aí pensando numa temática, então, por exemplo, a cultura caipira, né? Aí eu trago uma imagem aí de Almeida Júnior, que está na Pinacoteca do Estado, Caipira Picando Fumo. Muito conhecida essa imagem, vocês também o conhecem. E quais a estrutura, né, desse planejamento? Além do tema, né, os objetivos, né? Então, compreender as características da cultura para a valorização das expressões culturais, a justificativa, a valorização da expressão da cultura material e imaterial do interior paulista como referência identitária da população e problema, como valorizar a cultura caipira. Então, eu posso sair de Campinas e vir nas regiões aqui do lado, né? Piracicaba, posso ir mais longe, Avaré, posso ir para outras regiões mais no noroeste do estado, né? Então, várias regiões aí que vai trazer essa cultura caipira, né? Posso ir para Votuporanga, posso ir para várias cidadezinhas aí que tem essa tradição, que vai trazer histórias diversificadas para a gente aprender e até dialogar com outros alunos, né, nessas regiões. Então, gente, é uma ampliação de repertório aí, né? E a valorização da cultura caipira pensando nas outras áreas de conhecimento. Lembra, gente? A gente convidar os nossos colegas para fazer parte do nosso projeto, né? Então, geografia, as habilidades contidas na área de geografia, né? Então, a analisar a influência dos fluxos econômicos populacionais na formação socioeconômica e territorial do Brasil, compreendendo os conflitos e as tensões históricas e contemporâneas. Na história, identificar a distribuição territorial da população brasileira em diferentes épocas,
considerando a diversidade étnico-racial e étnico-cultural. Então, aí pegamos a indígena, africana, europeia e asiática. Na própria arte, né? Analisar criticamente por meio de apreciação musical, usos e funções da música em seus contextos de produção e circulação, relacionados às práticas musicais, das diferentes dimensões da vida social, cultural, política, social, ética, estética, enfim. E na língua portuguesa, né, gente? A questão da produção de entrevistas, a questão de temáticas envolvendo especialistas com o fato do noticiado, de um gênero, uma composição de um gênero e várias outras coisas. Então, é um convite para a gente fazer esse hibridismo entre as áreas, né? E trabalhar junto com nossos colegas de trabalho, tá? Pensando nos procedimentos metodológicos, então, pesquisa autodirigidas para a coleta de dados e infos relevantes para a compreensão dos problemas. Então, o processo de formação da cultura caipira na história da ocupação interior paulista, então já é aí uma temática. A influência dos povos indígenas europeus e africanos na formação dessa cultura caipira, as expressões materiais e imateriais da cultura caipira, então, os hábitos, a habitação, os modos de vida, o modo de expressão, da religiosidade, a musicalidade, a festividade, enfim. A pesquisa em fontes bibliográficas diversas e confiáveis, coletas de dados primários. Então, gente, são procedimentos aí que você vai aprofundando, né, dentro dessa atividade e é um convite para os alunos realizarem, né? Então, o Violeiro de Almeida Júnior aí, a imagem. Vamos fazer um brainstorming, né, uma exposição em grupo dos resultados da pesquisa para o conhecimento e compartilhamento dessas informações, para ter essa melhor compreensão desses temas possíveis e a resolução desses problemas, para a própria sistematização desses dados, de informações, da apresentação dos resultados à comunidade escolar, de sugestões de aprendizagem, de apresentação, dos resultados. Então, seria o sarau, né, da cultura caipira, a exposição de música caipira, culinária, vestimento e aí embora. Aí vai embora com a sua criatividade, tá? E aí, olhando um pouquinho para nossas habilidades do currículo paulista, né, do 6º ano do ensino fundamental, eu trouxe do ano passado, mas eu achei super pertinente olhando as habilidades articuladoras, né? Então, se a gente olhar aí do 6º ano, a gente vai ter a habilidade articuladora, né? Então, relacionar práticas artísticas, diferentes dimensões da vida cultural, social, política, histórica, econômica, estética e ética, dentro dos nossos contextos e práticas. Outra habilidade, dentro do analisar aspectos históricos, sociais e políticos da produção artística, problematizando as narrativas eurocêntricas e as diversas categorizações da arte, artesanato, própria arte, o folclore, o design, dentro das matrizes estéticas e culturais que a gente conversou hoje na TPC. E a outra habilidade, dentro do patrimônio cultural, que é analisar e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial de diversas culturas, em especial a brasileira, incluindo aí as nossas matrizes indígenas, africanas, de épocas, nas nossas diversas linguagens artísticas, e também promovendo aí, através da arte e tecnologia, identificar diferentes metodologias, tecnologias e recursos digitais para acessar, apreciar, produzir e registrar, e trazendo esse repertório artístico de modo reflexivo. Porque mais do que nunca a gente tem que recorrer à tecnologia para hoje fazer uma boa aula, né, já que a gente está distante aí dos alunos. Certo, gente? E aí, as nossas referências bibliográficas, fiquem à vontade para visitar e revisitar esses materiais, estão aí para a gente elaborar uma boa aula. Pessoal, agradeço a todos vocês a presença nesse ATPC, espero que tenham gostado. Coloquem o seu parecer, né, as suas sugestões, tá, e críticas, também fiquem à vontade, tá? Continue se cuidando e a vacina já está aí. Gratidão. Vamos lá.
lá mais para um outro ATPC, dando continuidade ao primeiro, vamos para o segundo, né? Dialogando hoje um pouquinho com algumas competências da arte, da linguagem da arte, falando um pouco das linguagens que permeiam também a nossa disciplina, conversando, dialogando um pouco sobre as habilidades também, as dimensões da arte. Então, vai ser uma retomada, de alguns conceitos, né, e olhando aí algumas atividades já propostas, pelo caderno do professor, tá bom? Vamos lá? Muito bem. Eu coloquei assim, conhecendo a arquitetura do currículo paulista, do ensino fundamental e médio, né, então tem essa carinha, né, o nosso material. O ensino da arte, né, composto pelas linguagens da arte, das dimensões do ensino da arte, das competências gerais do currículo, das competências específicas de arte, tanto do ensino fundamental quanto do médio, né? As competências da área de linguagem, suas tecnologias, as competências socioemocionais, que a gente falou em outro momento, mas que também permeiam o nosso currículo, as habilidades, os objetivos de conhecimento, os campos de atuações, né? As metodologias ativas, estratégias pedagógicas, instrumentos e mecanismos de avaliação e ferramentas digitais. Hoje eu vou falar uma parte desse material, né? Num outro momento em ATPC eu vou dar continuidade a isso tudo, tá bom? Vamos lá? Muito bem. Relembrando, né, a nossa linguagem da arte, a gente tem aí a dança, o teatro, a música e as artes visuais que permeiam o nosso currículo. A dança com a sua esfera, né, de estilos de dança aí que vocês já conhecem, né, a capoeira, a dança clássica, a dança contemporânea. Na música, a gente trabalha assim, os gêneros musicais, o canto coral, o conjunto de câmara, o hip hop, a improvisação musical, o jazz, a música instrumental, dentre outras. No teatro, gêneros teatrais, as artes circenses, a comédia dell'arte, a escultura viva, a folia de reis, o happening, improvisação teatral, intervenção cênica. Nas artes visuais, as modalidades das artes visuais, a assemblagem, a body art, a cerâmica, os desenhos, a escultura, a fotografia, a gravura, a estilo e dentre outras especificidades aí dessas 4 linguagens, né? Temos também as linguagens convergentes, né, que permeiam a arquitetura, a cenografia, o próprio designer do figurino, a iluminação, o jingle, a própria moda, né, que dialoga muito com a arte, né? Música para jogos eletrônicos, que a gente tem uma gama de profissões aí que o pessoal trabalha já, né? Quem faz os games, as músicas para games, os sons para celular, trilha sonora, videoclipe, todos trabalham com códigos da linguagem da arte. Então, a arte, ela permeia aí tantos outros universos e universos muito potentes, importantes, atuais e atemporais, né, gente? Muito bem. As linguagens híbridas, né? Então, o tal do hibridismo, né? Que a gente usa essa palavrinha aí na arte também, que dialoga aí com o happening, com performance, onde unam-se linguagens, né, de áreas diversas, né? Tais como a dança, a música, o teatro, o audiovisual e as artes visuais, né? Então, veja, dessa vez eu coloquei umas fotografias, umas imagens que eu acho que deixa mais interessante a nossa apresentação. Espero que vocês tenham gostado. E aí esse cardápio aí que a gente tem de linguagens da arte que está permeando nossos cadernos, né, o caderno do professor, e que a gente dá sempre uma olhada para ver se a gente está contemplando, né, se a gente já trabalhou, se determinada ano e série está contemplada essa linguagem, né, e se a gente qual que a gente pode aprofundar ou trazer de diferente que o nosso aluno não conheça, né? Então, temos aí alguns exemplos, animações, o cinema, a escultura, o figurino, a gravura, o jongo, teatro de sombras, o flash mob, as histórias em quadrinhos, a maquiagem artística, web designer, né? Aí dentro da nossa área de tecnologia, né?
a capoeira, e tem tantas outras aí que estão compostas no nosso cardápio. Então é sempre bom a gente relembrá-las e olhar quantas diversidades da arte, da nossa linguagem da arte, a gente tem no nosso componente curricular, né? Então é importante sempre apresentá-los aos alunos, certo? Nas dimensões do ensino de arte, que a gente já comentou em outros ATPCs, mas vamos relembrar algumas delas, né? Então, a criação, a crítica, a estesia, a expressão, a fruição. São aí dimensões super importantes que a gente deve estar sempre trabalhando e, ao formular o nosso roteiro de atividades com os nossos alunos, colocá-las em prática, né? Para perceber, né, se realmente essas dimensões estão postas nas atividades, se os alunos eles estão permeando essas dimensões, se nossas atividades estão ultrapassando os muros aí do aprendizagem, né? Não ficar aquela coisa rasa, maçante, mas que fique assim uma aprendizagem profundo para os alunos, né? Então as dimensões da arte é muito importante, tais como as competências gerais do currículo, né? Vamos relembrar algumas? Vamos lá. A competência 1, né, que vai falar do valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Essa competência é super importante, super atual, né? E que a gente deve implementar. A 2 vai falar do exercitar a curiosidade intelectual, recorrer às abordagens próprias da ciência, incluindo a investigação, a reflexão, a análise, a crítica, a imaginação, a criatividade para investigar causas, para elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas, criar soluções, inclusive as tecnológicas, né, gente, estão presentes, com base no conhecimento de várias áreas. 3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, tanto locais e mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artística e cultural. É quando eu apresento essas atividades, essas manifestações artísticas para os nossos alunos, né? Quando ele tem esse conhecimento, essa experimentação. A competência 4 vai dizer das diferentes linguagens, as verbais, oral, escrita, visual, motora, como a própria Libras, escrita, corporal, visual, sonora, digital, bem como os conhecimentos de linguagens artísticas, da própria matemática, científica. Para quê? Para expressar as emoções, experiências, ideias e sentimentos em diversos contextos, né, para produzir sentido e ter o entendimento mútuo aí de todos, né? Então a 4 também é muito interessante. A 5 vai falar um pouco aí da compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação, comunicação, de forma sempre crítica, significativa, reflexiva, ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares. Para quê, gente? Para disseminar o conhecimento, a comunicação, para acessar informações, resolver problemas, exercitar esse protagonismo, né? E a autoria nessa vida pessoal e coletiva. A 6, valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais. Olha quantas diversidades de saberes e vivências culturais a gente tem no nosso mundo, né? Na nossa região, no nosso estado, nossa cidade. E o que ele fala? Das experiências que possibilitem entendimento das relações próprias com o mundo, em relação ao mundo, ao trabalho, às escolhas alinhadas ao seu projeto de vida, né, com liberdade, autonomia, consciência, crítica e responsabilidade. Então, cada competência ela tem seu valor e ela vem de encontro com as possibilidades de aprendizagem do aluno, não é mesmo? A 7, argumentar com base de fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista, decisões que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional, global,
com o posicionamento ético em relação ao cuidado de si, dos outros e do planeta. Veja que é uma competência que alinha o aluno, faz com que ele se posicione perante algumas decisões, algumas iniciativas, também de consciência crítica, analítica em relação ao modelo socioambiental, ao modelo dos direitos humanos. Então, é uma competência, gente, que a gente pode aí trabalhar atividades dentro das competências que ali estão dirigidas e correlacionar com nossas atividades, tá? A 8, tão quão importante tanto quanto as outras, né, que vai falar do conhecer-se, apreciar-se, cuidar da sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções, as dos outros, com autocrítica, a capacidade para lidar com elas. São nossas competências socioemocionais aí presentes na BNCC, presentes no currículo paulista, fundamental, né, gente? Até nesse último ATPC aí que a gente teve da Centro de Mídias, falou muito do aprendizagem com afetividade, não sei se vocês ouviram, né? Achei muito importante, né? No tocante de como essa aprendizagem toca o aluno, né? Como ele se manifesta nessa aprendizagem, né? Como ele coloca suas ideias em prática. Então, achei que casa bem aí com essa competência, né? A 10, exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e cooperação, fazendo-se respeitar, promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização de diversidade de indivíduos, de grupos sociais, seus saberes, suas identidades culturais e potencialidades, sem preconceito de qualquer natureza. Também essa competência posiciona o aluno perante algumas questões fundamentais, o respeito, os direitos humanos. É importante que ele conheça, né? E faça uma boa leitura do mundo através desses conceitos, né? A 10, agir pessoal e coletivamente, com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência, determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. É um ser humano completo, né? Que tem a sua autonomia, tem a sua responsabilidade, mas também ele tem a sua criticidade, ele começa a tomar as decisões em relação a alguns aspectos, algumas ideias. Então, vejam como essas competências casam muito bem com o atual momento que a gente está vivendo, né? E é muito bom permeá-las sempre, tá, gente? As 9 competências aí específicas do ensino de arte, já vamos falar mais especificamente aí do currículo paulista, do ensino fundamental 2. Não vou ler todos, assim, mas vou comentar de cada uma delas, né? E vocês aí vão pensando quais atividades que eu posso relacionar, né? Então, por exemplo, a 1, explorar, conhecer, fruir e analisar criticamente práticas e produções artísticas, culturais, do seu entorno social, dos povos indígenas, das comunidades tradicionais brasileiras, de diversas sociedades, em distintos tempos e espaços, para reconhecer a arte como um fenômeno cultural, histórico, social e sensível a diferentes contextos e dialogar com as diversidades. Fundamental essa competência, né, do Fundamental 2. Então, vejam, quando eu olho uma competência dessa, eu atribuo valor, né? E eu começo a pensar em como eu posso dirigir essas competências para o meu dia a dia, nas atividades, formulando um roteiro, né? Pensando em como promover essa competência. A 2 vai falar de compreender as relações entre as linguagens, a arte e suas práticas integradas, inclusive aquelas possibilidades pelo uso de novas tecnologias, de informação e comunicação, pelo cinema, pelo audiovisual, nas condições particulares de produção, na prática de cada linguagem e nas suas articulações. Então, vai falar bem dessas práticas integradas, essa correlação da arte nesses meios de comunicação, né? E ali está falando o que eu espero que o aluno possa trazer para a sua vivência, né? Através da tecnologia. Então, é fundamental a gente linkar isso com os nossos alunos.
A competência 3, vai dizer pesquisar e conhecer as distintas matrizes estéticas e culturais, especialmente aquelas manifestas na arte e nas culturas que constituem a identidade brasileira, sua tradição, manifestações contemporâneas, relaborando nas criações da arte. Então, é sempre um retorno, né? Sempre uma visita às nossas matrizes estéticas e culturais, que a gente possui aí de bom, né, na arte. A 4, experienciar a ludicidade, a percepção, a expressividade, a imaginação, ressignificando espaços da escola e outros fora dela no ambiente da arte. Então, a valorização da arte, né? O olhar crítico do aluno em relação a isso tudo, né? Proporcionando a esses alunos essas novas experiências. Mobilizar recursos tecnológicos como forma de registro, pesquisa e criação artística. Então, a gente ser um facilitador desses recursos tecnológicos, ajudar os nossos alunos. O que tem aí de diferente? Olha quantas coisas a gente aprendeu ao longo desse ensino híbrido, né, gente? Mexer no Classroom, mexer no Microsoft Teams, né? E tantas outras no Padlet, né? E Postcats, né? Coisas que a gente foi aprendendo ao longo aí do tempo, que a gente teve que aprender, né? E como a gente pode relacionar isso para os alunos, né? Fazer essa difusão dessas propostas para facilitar aí e agilizar a pesquisa para os alunos e a nossa própria pesquisa também, tá? A 6, estabelecer relações entre a arte, a mídia, o mercado de consumo, compreendendo de forma crítica e problematizadora modos de produção e de circulação da arte na sociedade. Então, correlacionar a arte, a mídia, esse mercado de consumo, como é que está a arte relacionada com tudo isso, né? Então, é muito importante a gente trazer esses aspectos nessa competência para que a gente possa aprofundar esses conceitos. A 7, problematizar questões políticas, sociais, econômicas, científicas, tecnológicas e culturais por meio de exercícios, produções, intervenções e apresentações artísticas, né? Então, ela propõe essas ampliações de leitura para os alunos, né? Então, quando eu trago a didática, né? Quando eu trago novas percepções, novos caminhos, descobertas para o aluno, eu aguço essa criatividade e faço com que ele também vá aguçar a sua, vá atrás daquilo que chama a atenção, né? Então, tratar a arte, como uma disciplina, né? De conhecimento, de contextualização, de aprofundamento, tá ok? A 8 vai falar de desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria, o trabalho coletivo e colaborativo nas artes. Mais do que nunca, a gente vê que nossos materiais estão permeando isso, né? Estão chamando a gente e chamando os alunos para essa autonomia, para essa criticidade, para esse trabalho coletivo, autoral, mas ao mesmo tempo colaborativo, envolvendo as outras áreas, envolvendo discussões críticas, envolvendo respeito mútuo, né, nas exposições de ideias, né, na materialização dessa arte, né, nessa materialização dessa ideia que eu tenho em relação ao trabalho que eu resolvi propor, né, retomando a problematização, né, dessas ideias. Então, é bem interessante essa competência, né? E a 9, né, que vai falar do analisar e valorizar o patrimônio artístico nacional, internacional, material e imaterial, com suas histórias, diferentes visões do mundo. Foi aquilo que a gente acabou de tratar na TPC anterior, né? Do patrimônio material e imaterial que eu tenho na minha região, no meu país, na minha cidade, nas cidades próximas, da onde eu vim, né? Às vezes eu ando pela cidade, eu vejo uma escultura, eu nem sei quem é que bolou aquilo, né? Quem foi o artista, né? Às vezes eu vejo pichado, né? Que coisa triste. Então, assim, é trabalhar essas experiências e ressignificar essas experiências, né? Dando valor a esse patrimônio, né? Então, é uma competência fundamental. E aí as competências da área das linguagens, suas tecnologias, já no currículo paulista, no ensino médio também. Vamos conversar um pouquinho sobre cada uma delas também. A competência 1 da área de linguagem, suas tecnologias, né? Então, compreender o funcionamento das diferentes linguagens, práticas culturais, artísticas, corporais, verbais, mobilizar esses conhecimentos na recepção e produção de discursos dos diferentes campos de atuação social,
nas diversas mídias, para ampliar as formas de participação social, entendimento e as possibilidades de explicação e interpretação crítica da realidade, para continuar aprendendo. Então, gente, é o mão na massa, né? É lidar com essas práticas, né? Que são tão importantes, né? Vivenciar essas práticas artísticas, corporais, verbais, né? Não deixar passar que nada desses conhecimentos passe desapercebidos ao aluno, certo? E aí eu dou um exemplo aí dentro do caderno do professor do ensino médio, né, do currículo em ação, né, que a gente está lembra a primeira série, o currículo em ação, segunda e terceira ainda é um aprofundamento a partir de 22, né, e ainda é o São Paulo Faz Escola, mas olhando aí para o nosso caderno do professor da primeira série do ensino médio, currículo em ação, tem a situação de aprendizagem que a gente acabou de falar, essa competência 1, né? De compreender o funcionamento das diferentes linguagens, tarará. A habilidade que compõe dentro aí das linguagens, né? Da área de linguagens, que vai falar o quê? De analisar visões de mundo, conflitos de interesse, preconceitos e ideologias presentes nos diversos veículos, nos diversos vinculados nas diferentes mídias, ampliando suas possibilidades de explicação, interpretação, intervenção crítica da e na realidade. O objeto de conhecimento aí proposto são visões de mundo, conflitos de interesse, preconceitos, ideologias, os elementos da linguagem. Aí vamos trabalhar aí com o desenho, com a linha, com a forma, com a cor, com a figura, com o fundo, proporção, traço, luz e sombra, perspectiva. A materialidade seria os figurinos. A mediação cultural, as imagens estáticas em movimento das artes visuais, da dança, da música e do teatro. E os processos de criação, a produção textual, imagética, escrita, e os saberes estéticos culturais, história da dança e da moda da dança. Então vejam que no ensino médio, essa competência e dentro dessa habilidade ela é bem abrangente, né? Ela requer que a gente trabalhe as 4 linguagens, né? A gente traga propostas e a gente siga o roteiro aí que a própria situação de aprendizagem está propondo, não é? Que vai trazer a competência que você quer trabalhar, a habilidade contemplada nessa competência, qual é o objeto de conhecimento, os elementos da linguagem que você vai utilizar, aí a materialidade, a mediação, o processo de criação e os saberes. Então, se a gente seguindo essa situação, a gente faz um roteiro bem direcionado para a nossa aula. A competência 2 da área de linguagem e suas tecnologias, o que vai falar? Compreender os processos identitários, conflitos e relações de poder que permeiam as práticas sociais de linguagens, respeitando as diversidades e a pluralidade de ideias e posições, e atuar socialmente com base em princípios e valores assentados na democracia, na igualdade, nos direitos humanos, exercitando o autoconhecimento, a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação, combate a preconceitos de qualquer natureza. Eu acabei de assistir uma live da Repro Latina falando, né, por exemplo, dos homens, como eles estão hoje posicionados em relação à mulher, nessa coisa do respeito, né, do machismo, né. Então, vejam, aí você observa, né, se colocando nisso, né, preocupados com a relação do homem com a mulher, né, como ele pode melhorar essa relação. Então, essa competência, gente, ela traz essa reflexão, né, de como eu me posiciono na sociedade, né, como eu utilizo dessas práticas sociais no meu dia a dia, como eu posso dialogar também através da arte, da tecnologia e trazer essas coisas atuais da sociedade que a gente está passando para um interesse maior, né, para uma pesquisa mais aprofundada sobre o tema. Então, acho bem interessante trabalhar essa competência também. E aí, dando um exemplo, olhando o caderno também do professor da primeira série do ensino médio do currículo em ação, a gente tem a situação de aprendizagem 4. Vai falar dessa competência que a gente acabou de falar, e a habilidade aí, a 01, né? É utilizar as diversas linguagens artísticas, corporais e verbais, em diferentes contextos, valorizando-as
como fenômeno social, cultural, histórico, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso do professor. Ali faltou uma palavrinha. Os objetos de conhecimento, as diversas linguagens artísticas, corporais e verbais, processo de criação, planejamento e elaboração de um projeto integrado, o momento final, as linguagens artísticas, corporais e verbais em seus diferentes contextos, planejamento e elaboração de um projeto. O tema, o corpo fala, combatendo preconceitos, questões norteadoras, como se constrói as visões sobre o corpo, currículo em ação. Veja que já essa situação de aprendizagem, que eu acho que já vai mais para o terceiro, talvez bimestre, quarto, né? Mas ela já pede um projeto, né? E ela traz questões que vocês podem relacionar com outras áreas do conhecimento, né? Porque o currículo em ação dialoga muito com as outras áreas do conhecimento. Então, ela amplia essas linguagens artísticas, corporais e verbais nesse roteiro aí de aprendizagem, né? Então, é uma coisa muito interessante a competência com as habilidades dentro de uma situação de aprendizagem que vocês querem trabalhar. A competência 3, a área de linguagem, suas tecnologias, o que vai falar? Ela vai falar utilizar diferentes linguagens artísticas, corporais e verbais para exercer com autonomia e colaboração, protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva, de forma crítica, criativa, ética e solidária, defendendo pontos de vista que respeitem o outro e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável no âmbito local, regional e global. Nossa, mas o que tem a ver com a arte? Tem tudo a ver, né? Eu, como professor de arte, o educador artístico, como é que eu vou trabalhar com o meu aluno essas questões ambientais, como a arte pode possibilitar e abrir esses horizontes do aluno nessas questões ambientais, né, de forma crítica, criativa, colaborativa, solidária. Então, é o momento de eu conversar, dialogar com os meus colegas que tratam desse componente curricular, né? Então, pessoal, vejam que cada competência aí tem seu atributo e super importante aí para alinhar nossas áreas de conhecimento. A competência 4 vai falar de compreender as línguas como fenômeno geopolítico, histórico, social variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo-as e vivenciando-as como formas de expressão identitárias, pessoais e coletivas, bem como respeitando as variedades linguísticas e agindo no enfrentamento de preconceito de qualquer natureza. Também é fundamental, é uma competência bem ampla, né, que vai falar muito aí do preconceito, das expressões identitárias, dessas variações linguísticas que a gente apresenta aí muito, né, no nosso dia a dia, no nosso mundo, né, como esses aspectos políticos sociais podem interferir no modo sensível e do cidadão, né? Então aí de repente a gente pode linkar com uma área da língua inglesa, né? Falando da língua portuguesa também. Então, assim, é uma grande ampliação aí desse conhecimento e essa competência, certo? A 5, compreender os processos de produção e negociação de sentidos nas práticas corporais, reconhecendo-as e vivenciando-as como formas de expressão de valores e identidades em uma perspectiva democrática e de respeito à diversidade. Mais um tema super importante, né, que a arte, tanto outras componentes curriculares podem estar trabalhando, né, dando sentido às práticas corporais, vivenciando esses valores e essas expressões dessas identidades. E aí eu trago para vocês uma outra situação de aprendizagem, a número 3, que vai trazer como habilidade analisar criticamente preconceitos, estereótipos e relações de poder presentes nas práticas corporais, adotando posicionamento contrário a qualquer manifestação de justiça e de respeito a direitos humanos e valores democráticos. Olha que habilidade interessante aí para a gente trabalhar, né? Objetos de conhecimento, preconceitos, estereótipos e relações de poder presentes nas práticas corporais. Eu posso trazer exemplos, né, que pode ser do dia a dia, algo que aconteceu e está nas redes sociais, né, algo que faça com que os alunos saiam pesquisar a campo. O que eles podem trazer
de preconceitos, de estereótipos hoje que existentes em nossa sociedade e na arte a gente pode trazer para discussão. Olha que tema interessante. E assim a mediação cultural, imagens estáticas em movimento, de artes visuais, da dança, da música e do teatro. Então, como essas linguagens podem também contribuir e ser assertivo, né, para aprofundamento dessa temática. Processo de criação, customização de roupas, produção textual, saberes estéticos culturais, a história da dança, tatu, tatuagem, né, o que tem aí atrás das tatuagens, né, trazer um pouco esse universo também para o aluno. Então, achei muito interessante linkar isso para vocês, né, para a gente refletir um pouquinho, tá? A competência 6 da área de linguagem, né, apreciar esteticamente as mais diversas produções artísticas e culturais, considerando suas características locais, regionais e globais, mobilizando assim seus conhecimentos sobre as linguagens artísticas para dar significado e reconstruir produções autorais, individuais e coletivas, exercendo protagonismo de maneira crítica e criativa, com respeito à diversidade, saberes, identidades culturais. Então, essa competência ela é bem ampla, né? Ela é um convite aí para o aluno, né? É apreciar várias produções artísticas, também ser autoral naquilo que ele for mobilizar de conhecimento, das suas descobertas, né? Através desses conhecimentos, das linguagens, reconstruir, ressignificar essas aprendizagens, né? Fazendo essas produções autorais, porque já está no ensino médio, já tem que começar a pensar no seu projeto de vida, pensar nos seus projetos pessoais, artísticos, colaborativos. Então, essa competência é bem interessante aí e para a gente aprofundar e trabalhar, né, em sala de aula, né, com os alunos. A competência 7, mobilizar as práticas de linguagem no universo digital, considerando as dimensões técnicas, criativas, críticas, éticas e estéticas, para expandir as formas de produzir sentidos, de enganjar-se em práticas autorais e coletivas e de aprender e aprender nos campos da ciência, da cultura, do trabalho, informação, vida pessoal e coletiva. Também, né? É mobilizar essas práticas de linguagem dentro desse conhecimento, desse universo digital. Quantas coisas aí essa molecada já está trabalhando, né? Os TikToks, quantos universos aí eles já estão fazendo, blogs e suas lives, né? E quantas coisas a gente apreciou nesse momento à distância e quantas coisas, materialidades digitais aí os alunos podem percorrer, perpassar para produzir sentidos, né? Para procurar um outro sentido e ter outras vivências, né? Então, e permeando outros campos, né? Então, aí está falando da ciência, cultural do trabalho, da vida pessoal, da vida coletiva, né? Então, fundamental essa competência, acho que cai bem aí com tudo isso que a gente está vivendo, né? Super contemporâneo e faz esse diálogo aberto aí com nossos estudantes. E aí, o desenvolvimento de habilidades, a gente olhando por um pouquinho para as habilidades pertencentes à grade curricular do ano e série, né? Que está nos nossos materiais. Então, são habilidades de retomada do aprendizado dos estudantes, ano série anterior, né? Então, quando a gente retoma as habilidades que não foram bem trabalhadas ou que ficaram para trás, e as habilidades essenciais sugeridas aí nos nossos materiais, que a gente tem que trazê-las para o nosso estudante nesse momento, né? E também a partir do ano e série aí. E as habilidades de suporte da aprendizagem, também do ano e série. Então, são as habilidades aí permeantes, né? Que permeiam o nosso material, que a gente tem que sempre revisitar. E aí vamos falar um pouquinho delas, assim, um pouquinho mais estruturadas, né? Então, descrição da estrutura de uma habilidade ensino fundamental 2, um exemplo, né? Então, a habilidade aí do fundamental 03 de arte, a 13ª, experimentar, identificar e apreciar músicas próprias da cultura popular brasileira de diferentes épocas, incluindo suas matrizes indígenas, africanas e europeias. Aí vejam o código alfanumérico, né, semelhante à numeração da BNCC, vocês já estão sabendo, né, ensino fundamental, terceiro ano, arte e o número da habilidade. Verbos que explicitam os processos cognitivos envolvendo essa habilidade, experimentar, identificar e apreciar. Vejam que às vezes eles se modificam.
Objetos de conhecimentos mobilizados para a habilidade, então um exemplo aí, músicas próprias da cultura popular brasileira, e os seus modificadores objetos de conhecimento, que explicitam um contexto ou uma maior especificação da aprendizagem esperada. E quando fala e ou seus modificadores, né, que a gente está falando. Então, de diferentes épocas, incluindo suas matrizes indígenas, africanas, europeias e outras habilidades, também existem modificadores de verbos, por exemplo, experimentar, utilizando. Então, os modificadores é quando também eu coloco outros verbos para explicar essas habilidades, né? Quando eu conceituo melhor nessas habilidades, tá? Conversando aí com a habilidade de arte, né? Então, se a gente tem aí a habilidade a 06 de arte, né? Analisar os elementos constitutivos da dobradura, do lambe-lambe, da animação, da apreciação de diferentes produções artísticas. O que fazer? Analisar. Já está falando ali. Analisar os elementos constitutivos da dobradura. O que é analisar? Os elementos constitutivos da dobradura e do elemento. Né? Então, por que eu vou analisar? Como eu vou analisar? Na própria apreciação de diferentes produções artísticas. Então, quando eu dialogo com a habilidade, eu construo essa relação, né, desse aprendizagem, do aprendizado, né, que eu quero trabalhar nessa habilidade. E aí, assim, eu fiz um pouco mais colorido para vocês olharem, né? Temos aí as habilidades na sexta série, terceiro bimestre teatro, nós temos habilidade retomada em amarelo, e as habilidades essenciais que a gente deve trabalhar esse ano, né? Então, eu retomo, mas eu vou trabalhar as habilidades essenciais também que estão perpassando aí o nosso material. Então, como exemplo, reconhecer e apreciar o teatro infantil, presente em diversos contextos, aprenda a ver ou ouvir histórias dramatizadas e cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar o repertório ficcional, explorar diferentes elementos envolvidos na composição e acontecimentos cênicos da comédia e da farsa, do circo teatro circense, dos circos, figurinos e adereços, maquiagem, visagismo, cenário, e aí por fora, por aí afora. Então, vejam, sempre a gente vai ter habilidades retomadas, habilidades essenciais aí que a gente deve destacar e trabalhar. E a de suporte, não, essas em branquinha, né, que a gente sempre vai tê-las presentes também, mas a retomada são a da retomada e as essenciais, tá? Não mais diferente da sétima série, primeiro bimestre da música, é também um exemplo, eu não vou ler, tá? As habilidades do ensino médio, a segunda série, essa eu vou ler só um exemplo, né? Então, primeiro bimestre, habilidade retomada, operar com esboços de projetos individuais ou colaborativos visando a intervenção e a mediação cultural na escola e na cidade. No segundo bimestre, vou pegar uma essencial, reconhecer a intervenção poética durante o fazer da construção artística, inventando seu modo de fazer. Voltando para o primeiro, a essencial, analisar a mediação cultural com abertura de possíveis canais de interação comunicativa e de diálogo entre o público e as artes visuais, a música, o teatro e a dança. E no segundo bimestre, inventar, elaborar a escrita de pré-projetos individuais ou colaborativos como condutores de espaço para a realização do fazer artístico na comunidade escolar ou em seu torno no segundo semestre. Então, vejam, é interessante a gente olhar para essas habilidades e ver o que deve ser retomado e a partir disso, olhar para as habilidades essenciais e trabalhar com mais profundidade. Certo? Pessoal, aqui então a gente encerra o nosso ATPC. Por favor, coloquem as suas contribuições, né? No que tange de importante. Retomando. Coloquem as suas atribuições. Pessoal, aqui a gente encerra a nossa TPC. Agradeço imensamente a presença de vocês aí na TPC. Espero que tenham gostado, que tenha contribuído aí para o fazer artístico de vocês, né? Para as suas aulas. Deem a sua contribuição, sugestões. Participem da TPC, tá? É muito importante. Aqui eu coloco algumas referências bibliográficas de hoje que a gente trabalhou. Ressignifiquem, visitem, explorem esses materiais, saiam a campo, principalmente com nossos alunos, tá? Continuem se cuidando, a vacina já está aí.
Um grande abraço a todos. Até mais.